Capítulo 54, verso 2 ao verso de número 4. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, aplica a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. O texto é bem claro, ele diz que você deve alargar o espaço da tua tenda, estender o todo da tua habitação. É interessante que no verso 3 ele diz: porque você transbordará para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Está falando de crescimento, ampliação. É interessante que é uma palavra de Deus ao povo: ó, vocês vão crescer. Mas ele está dizendo que quem tem que estender o todo, quem tem que tirar aquelas estacas e ampliar é você. O crescimento vem de Deus, mas o texto diz que quem amplia e alarga somos nós. Nós precisamos ampliar e alargar. Você é do tamanho daquilo que você sonha. Você alcança na proporção do que você confia em Deus. Você vai chegar até onde você acredita que vai chegar em Deus. Se você sonhar mais, você vai além. Mas se você se limitar, você vai estar estagnado. Está falando aqui Isaías de um tempo de pós-exílio. Ele está olhando depois que o povo está voltando do cativeiro. Ele está dizendo: vai ter um tempo de ampliação, de crescimento, um tempo onde você vai alargar as estacas e vai fixá-la maior, mais longe, para você alcançar coisas maiores, porque o crescimento virá. Isso é algo extraordinário. Prepare-se para crescer. O tema da mensagem diz: expanda sua mente para se transformar e crescer. Por que você precisa expandir a sua mente? Porque você vai ficar limitado ao que você estabeleceu. Por isso é bom andar com gente que está sonhando coisas maiores do que você. Por isso é bom andar com pessoas que estimulam você a crescer mais, a você dar melhor e mais de si mesmo. Eu me lembro de um amigo que ele me contou uma história. Ele disse que havia um cavalo. Eu não vou lembrar o nome do cavalo, não sei se era azulão, alguma coisa assim. E aquele cavalo, ele tinha um potencial muito grande de correr. Mas o problema dele era que ele não tinha um outro cavalo que corresse do lado dele, que o estimulava a correr mais. Eu acho que você já entendeu o que eu quero dizer. Você está com gente que está correndo mais, avançando mais, te estimula a você dar mais de si. Você está num lugar onde aqui nós estimulamos você a crescer em Deus, porque nós sabemos que Deus não tem limites. Deus não tem áreas que são limitadas. Nós acreditamos num futuro maior e que Deus pode nos conduzir a esse futuro maior e melhor. E a gente está caminhando para alcançar. Mas para isso acontecer, a tua mente tem que também se estender, se ampliar. Eu tenho buscado olhar as escrituras e ver de forma diferente as promessas, me pautar naquilo que é a promessa de Deus para a minha vida. Então eu entendo que se eu confiar e ampliar o que eu confio em Deus, vai ampliar também o meu alcance, a maneira e aonde eu estarei no final.
E esse é o grande desejo de Deus para nós. Ele não quer que você fique limitado, Ele quer que você avance. Quando a gente fala de avanço, tem gente que interpreta errado. Tem gente que acha que avançar, o que a igreja aqui ensina de avanço, é só para você ficar rico. A riqueza para nós não é uma finalidade, a riqueza é um instrumento. Crescer financeiramente é um instrumento para te possibilitar alcançar outras coisas, mas não é a finalidade. A finalidade é quem nós somos, e quem nós somos vai estar completo em Deus, na nossa família, bem-sucedida, ampla, crescente, na nossa vida profissional, desenvolvendo, testemunhando de Cristo, nas áreas onde nós podemos investir mais da nossa vida, de quem nós somos. É uma ampliação e crescimento em todas as áreas. E eu quero pensar com você como a gente pode expandir a mente para se transformar, porque eu preciso me transformar para que eu possa crescer. E eu quero falar alguns pontos com você. E o primeiro está em Isaías 54:2, que diz: alarga o espaço da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. A primeira coisa para a gente crescer, para a gente poder ampliar e desenvolver, é justamente o que o texto está dizendo. Nós precisamos crer que Deus nos chamou para crescer e expandir. Se você não confiar que Deus tem isso para você, você não vai sair do lugar. Tem gente que não confia que Deus tem isso. A gente chama isso de um pensamento religioso, que a gente não pode crescer, porque se eu crescer e ficar rico, ou se eu alcançar alguma coisa, eu vou me desviar. Aí tem uma pessoa que fala assim: você não conhece nenhum pobre desviado, você não sabe de ninguém que não conseguiu alcançar algumas coisas e que não confia em Deus. Na realidade, o chamado de Deus para nós é o crescimento, é crescer. Creia que Deus nos chamou para esse crescimento. Crescer é um propósito de Deus. Crescer, desenvolver a tua espiritualidade, desenvolver o teu potencial, ampliar e multiplicar o talento que você tem, já é o desejo de Deus. Você entende isso? Aleluia! Ter mais profundidade no relacionamento, expandir nossos horizontes, assumir uma realidade de Deus e deixar apenas o foco e a realidade humana de lado. Mas pastor, eu vou sair do mundo? É óbvio que não. Estamos aqui e Ele nos colocou aqui justamente para, através de nós, manifestar quem Ele é, para, através de nós, as coisas aparecerem. Mas o avanço é algo planejado por Deus para os seus filhos. Para ler um texto que quase a gente não leu aqui na última terça-feira, Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. Às vezes nós nos estagnamos, nós estabelecemos os nossos limites, e nós não queremos tirar as estacas e ampliá-las, porque isso nos desafia a ter que crescer, nos tira da zona de conforto, nos faz assumir riscos, e a gente não quer risco, porque a nossa natureza prefere ficar mais tranquila. O nosso cérebro é programado para isso, achar caminhos, e tudo que faz você pensar fora da caixinha muda a tua rotina, consome a tua energia. Esses dias eu vi uma história que em torno de 40% de algumas bicicletas suíças, elas chegavam quebradas na entrega para as pessoas que compravam pela internet. 40%, perdão. Aí sabe o que a empresa fez? Eles colocaram a caixa e colocaram uma imagem de uma TV, e eles colocam a bicicleta, a imagem da bicicleta dentro da TV. Diminuiu para 10% o índice de quebrar as bicicletas.
Porque eles mexeram com a mente das pessoas que estão manipulando aquela caixa, porque para eles era uma TV que eles estavam entregando. Alguém que resolveu pensar fora da caixa, ou melhor, ou pensar numa caixa diferente daquilo que as pessoas estavam pensando. Se você entender que Deus tem algo maior e melhor para você, você vai disponibilizar a tua mente e teu coração para pensar coisas diferentes. Deus é aquele que ilumina a nossa mente. Ele é aquele que traz criatividade. Ele é aquele que traz coisas novas, novidade. Ele transforma o que há, mas Ele não está apenas... Ele não é apenas alguém que pode transformar o que existe. Ele pode trazer à existência coisas que não existem. Nós precisamos crer e confiar que não há limites em Deus para avançarmos. Isso é algo extraordinário. Segundo ponto, está em Números capítulo 13, verso 33. Eu falei muito desse texto semana passada, nas devocionais. Números capítulo 13, verso 33. Olha só esse texto. Diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus próprios olhos. Olha só, eles até aumentaram a história, porque eles eram espias. Eles estavam escondidos. Eles estavam espiando a terra, não era para ninguém vê-los, mas eles assim, eles estavam nos olhando como menores, mas eles não eram espias, não tinham que estar escondidos, mas algo dentro deles estava dominando. O que acontece? Para a gente expandir a nossa mente, transformar para crescer, a gente precisa sair ou superar os limites ou as limitações que nós mesmos colocamos. Já ouvimos aqui algumas vezes, tem gente que tenta nos diminuir, mas o maior problema não são as pessoas que tentam nos diminuir, é quando nós nos diminuímos. É quando nós colocamos sobre nós mesmos limitações. Quando nós colocamos dentro de nós coisas que estabelecem um limite para o teu coração, para a tua criatividade, para o teu crescimento, para o teu relacionamento. Eu vi uma história de uma moça que ela dizia que ela não conseguia passar o relacionamento dela de mais de 3 meses. Porque ela entendia que quando chegava a 3 meses, ela teria que assumir um compromisso maior, e aquilo não dava. Então ela não casou, e já estava chegando numa certa idade, e dizia: não consigo casar. Mas ela nunca teve um relacionamento, namorou alguém mais de 3 meses, porque dentro da mente dela alguma coisa a bloqueou. Eu sei que é uma coisa de namoro, mas por que você se limitou no teu casamento? Por que você se limitou na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida ministerial? Porque tem pessoas que paralisaram suas vidas diante dessas situações. Nós que nos limitamos, o medo, a dúvida, a insegurança. Esses espias estão dizendo: éramos como gafanhotos, a mente deles os colocou menor do que eles eram. Eles eram de uma nação que o Deus estava mudando a história da humanidade, que o Deus estava fazendo algo tão extraordinário, e eles dizem: não, mas nós somos como gafanhotos. Eles não entraram na terra por alguns motivos: não confiaram em Deus, e eles tinham um sentimento de desqualificação e de inferioridade. Nossos sentimentos, as interpretações e os achismos que temos, está limitando quem nós somos. Mas você está numa atmosfera, num ambiente que é de avanço, e pode ser que você esteja se sentindo incomodado com isso. A igreja sonha demais. A igreja quer fazer algo bom demais, excelente demais. A gente quer que seja tudo extraordinário. E queremos mesmo, porque nós estamos fazendo para Deus.
nós estamos fazendo para aquele que conhece o que é o melhor. E você deve agir da mesma maneira. Não se limite. Não olhe esse ambiente como um ambiente que te diminui. Olhe esse ambiente como algo que te desafia a crescer, a ser melhor, a desenvolver quem você é. Não se olhe menor do que você é. Entenda que Deus te chamou, Ele estabeleceu algo na tua vida, Ele te deu uma visão. E pode ser que as pessoas que você andava dizia que essa visão é grande demais para você. Se você não se enxerga, hoje você pode olhar para essa pessoa e dizer: realmente eu não me enxergo mais como eu era, porque eu sou filho de Deus, e Deus tem o melhor, e Ele vai fazer o melhor, e Ele vai caminhar comigo no melhor. E no final da minha história, o melhor de Deus virá, e Ele será honrado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Espiar a terra não era para eles verem se eles iam conquistar a terra ou não. Era só para saber como era. Porque na realidade, o espiar a terra não era determinante se eles conquistariam a terra ou não. Quem daria a terra era Deus. O espiar a terra era para ter uma estratégia. Porque você precisa ter estratégia. A gente confia em Deus. A gente sabe que Ele está guardando a nossa vida, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Mas a gente tem estratégia. A gente se prepara. A gente busca o melhor. A gente faz o melhor. A gente está estudando. A gente está crescendo. E isso é importante. Mas acima de qualquer estratégia, nós temos algo que já foi liberado sobre nós. Em Cristo Jesus, o reino de Deus foi estabelecido na tua vida e na tua casa. Você foi chamado para viver isso. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o reino de Deus, o melhor dele, estará sobre você, tua casa e tua família, em Cristo Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Ele está colocando algo maior em nós, sobre nós.